Muito bem. A IUPAC, ela definiu uma representação esquemática, assim como a gente faz equações químicas para representar equações, não é necessário desenhar os dois recipientes e isso dá muito trabalho, né? Ficar desenhando toda a célula eletroquímica como ela tá, qual que é o eletrodo, qual é o outro eletrodo, enfim. E isso não era muito bem padronizado, em cada lugar no mundo faziam de um jeito, e aí a IUPAC convencionou a forma de representar as células. Então, pensando na mesma reação, aqui a gente vai quase a aula inteira, pensando na mesma reação, tá? Entre o cobre se oxidando e a prata se reduzindo, a forma de eu representar isso é dessa aqui. A interface entre o eletrodo metálico e a solução eletrolítica eu represento por uma barra. A ponte salina é representada por duas barras, assim, tá? Então, aqui é o meu eletrodo sólido, que o Skug não coloca aqui o S para representar, que é o eletrodo sólido, para simplificar. E aqui eu tenho a minha solução eletrolítica, que contém cobre 2+, e que está nessa concentração. Então, nessa representação esquemática, a gente coloca isso dessa forma. Do outro lado, e percebam que a gente coloca no sentido que acontece, né? Então, cobre sólido formando cobre 2+, e prata mais se reduzindo e formando a prata sólida, tá? A gente coloca também a convenção é que se coloque isso na forma como está acontecendo. Qualquer outra com as devidas concentrações das soluções eletrolíticas. Qualquer outra convenção para essa representação esquemática é que para o lado direito eu coloque, né, para cada ponte salina, então do lado direito, eu coloque a substância que vai se reduzir. E para o lado esquerdo, que eu coloque a substância que vai se oxidar, tá? Então, aqui tá só escrito isso que eu falei para vocês, né? Que a linha vertical indica o limite entre as fases. A linha que tem, então, 2 limites representa a ponte salina, tá? E aí, o que acontece, né? A ponte salina, ela vai gerar um potencial de junção líquida, que esse potencial de junção, qual que é a fonte dele, né? Ele vai resultar da diferença nas velocidades dos íons, tá? Que estão nos compartimentos das células, das duas, né, semicélulas, e na ponte salina. E aí, esse potencial, em alguns casos, eles podem ser tão elevados, tá? Quanto a centésimos de volts, então penso que é bastante, mas eles também podem ser bem pequenos. Se o eletrólito da ponte salina, ele tiver o ânion e o cátion, que migrem aproximadamente na mesma velocidade, e é justamente por isso que a gente usa o KCl, para poder diminuir o potencial de junção e poder desconsiderar ele. Então, para as nossas contas, a gente despreza o potencial de junção líquida como se ele não existisse, porque nós, na maioria das vezes, utilizamos KCl, que tem a velocidade de migração dos seus íons muito parecida, tá? Uma outra forma de representar esquemática uma célula eletroquímica é, em vez de eu colocar só o íon, né, como ali cobre 2+ e a prata mais, eu colocar exatamente qual que é a substância que eu estou usando como uma solução eletrolítica. Então, por exemplo, que aqui é o cobre 2+, mas ele está na forma de sulfato. E aqui é a prata, G2+, a G+, ela está na forma do nitrato de prata, certo? Muito bem. Existem, além dessas questões, né, da representação esquemática, ainda dentro dessas convenções, é o seguinte: numa reação química, a gente sempre representa assim, reagentes formando produtos. Então, em uma célula eletroquímica, vai ter essa convenção que eu falei para vocês, de que numa célula eletroquímica, a gente sempre usa a regra do positivo à direita, tá? Que, traduzindo lá, é plus right row, né?
Então, o que que acontece? A gente sempre mede por convenção, tá? Isso é convenção. Nós sempre medimos o potencial da célula conectando o polo positivo do voltímetro, que também por convenção, geralmente ele é vermelho, tá? No eletrodo da direita, tá? No caso, no esquema da célula que a gente tinha feito lá, era no eletrodo de prata, que era o da direita. E o polo negativo, que é preto, né, o fio lá, do voltímetro, ele vai estar, então, conectado ou ligado ao lado esquerdo da representação da célula, que no caso era do eletrodo de cobre. Isso também é convenção e é justamente por isso que a gente coloca o cátodo, tá, para o lado direito e o ânodo para o lado esquerdo, tá? O que que acontece? O potencial dessa célula, ele vai ser, então, a gente vai usar ele como uma medida da tendência da reação da célula ocorrer espontaneamente, ou para a direita ou para a esquerda, tá? Nesse caso aqui, a reação espontânea é cobre formando cobre 2+, e a prata formando a prata sólida. Quais são as implicações, então, dessa convenção? Então, convenção é algo que foi determinado que fosse assim, simplesmente para que todo mundo usasse a mesma linguagem, né? Utilizasse a mesma forma. É o seguinte, se o potencial da célula, que a gente já vai aprender como que calcula daqui a pouco, se ele é positivo, então o eletrodo do lado direito é positivo com relação ao eletrodo do lado esquerdo. Porque a gente sempre faz, vou adiantar um pouquinho. O potencial da célula vai ser o potencial da direita menos o potencial da esquerda, tá? Para o E da célula ser positivo, então é necessário que o eletrodo do lado direito seja mais positivo que o eletrodo do lado esquerdo, né? Já que é o E da direita menos o E da esquerda, se o E da direita é maior, então o meu E da célula vai ser positivo, certo? Muito bem. Quando isso acontece, o ΔG, que é a energia livre, é menor do que zero. E se é menor do que zero, então a reação ocorre espontaneamente. Lembrem lá da termodinâmica, que a forma de saber se a reação acontece espontaneamente ou não é através da energia livre, que se for menor do que zero, se for negativa, é espontânea, se for positiva, não. Se o E da célula for negativo, tá? Pensando nessa convenção, a gente usa a representação esquemática da célula, tá? E aí a gente está pensando, se a reação acontecer dessa forma que eu estou escrevendo aqui, o potencial vai ser positivo ou negativo, tá? Se o potencial for negativo, isso quer dizer que o eletrodo do lado direito é negativo, ou é menor do que o eletrodo do lado esquerdo. E aí, isso na hora de fazer o E da célula, vai me gerar um E da célula negativo. Com o E da célula negativo, o ΔG vai ser positivo. E por isso, essa é uma reação que não acontece espontaneamente. Então, eu estou falando, nesse caso, da célula que é eletroquímica, que é eletrolítica, né? Que eu preciso fornecer energia para que ela aconteça. Então, para calcular, né, eu adiantei já, mas para calcular o potencial de meia célula, né, eu preciso da diferença dos dois potenciais de meia célula, tá? Para poder calcular o E da célula inteira. E aí, a gente faz isso diminuindo o potencial da direita menos o potencial da esquerda. O potencial da direita vai ser o cátodo e o da esquerda o ânodo. Então, por isso, essa equação ela é representada dessa forma. O potencial da célula é igual ao potencial do cátodo menos o potencial do ânodo, tá? Mas, na verdade, assim, é do cátodo menos o E do ânodo para a célula galvânica, né? O que a gente usa, se você tem a representação esquemática da célula ou a figura desenhada, a gente faz E da direita menos o E da esquerda, tá? Muito bem, então aqui o que é importante da gente relatar? Então, eu tenho aquele caso daquela figura da resistência muito alta, né? Em que foi ligado lá o voltímetro, e nesse voltímetro apareceu que o potencial da célula é 0,412,
tá? E já que ele é positivo, então a reação vai acontecer espontaneamente no sentido da redução da prata e da oxidação do ânodo, né? Beleza. Nós não podemos determinar potenciais absolutos para cada eletrodo, para prata ou para o cobre, tá? Mas o que a gente consegue determinar muito facilmente são os potenciais relativos de eletrodo. Então, eu consigo saber um em relação ao outro. Por exemplo, né? Se eu substituir o cobre, que está aqui, que está funcionando como meu ânodo, né? Por cádmio, e a solução de sulfato de cobre por solução de sulfato de cádmio, o voltímetro ele vai marcar 0,7 volts a mais do que essa célula original de 0,412, tá? Isso quer dizer que o potencial do cádmio é 0,7 volts menor do que o potencial do cobre. Se ele é menor, isso quer dizer que ele é um redutor mais forte do que o cobre. Então, eu não consigo determinar o potencial do cádmio sozinho ou o potencial do cobre sozinho, mas eu consigo determinar um em relação ao outro, tá? Então, para facilitar esse processo de comparação de um eletrodo com o outro, para que eu consiga, então, determinar os potenciais de meia célula, é a utilização de um eletrodo padrão, né? Então, aí que se estabeleceu, se convencionou o eletrodo padrão de hidrogênio, tá? Então, para que a gente possa, para que esses dados, né, para que a gente possa ter os dados do potencial relativo do eletrodo, a gente precisa ter uma meia célula de referência contra a qual todas as outras possam ser comparadas. Então, o eletrodo padrão de hidrogênio, ele é comparado, e foi feito isso, né, experimentalmente, com todas as outras, tá? Quais são as características de um eletrodo de referência, né? Ele deve ser de fácil construção, ele deve ser reversível e ele deve ser reprodutível. E o eletrodo padrão de hidrogênio cumpriu muito bem todos esses requisitos e é através dele, então, que a gente consegue, inclusive, montar a tabelinha dos eletrodos padrão de redução, tá? Então, o eletrodo de hidrogênio, ele consiste, então, de um fio condutor de platina, que é inerte, né? E ali embaixo tem uma lâmina de platina platinizada para aumentar a área de superfície. E aí aqui é bombeado, né, ou injetado dentro, borbulhado hidrogênio, tá? Gasoso, né? A pressão de 1 atm. Esse hidrogênio é borbulhado aqui, então, e aí ele pode se oxidar. Essa é mergulhado numa solução eletrolítica que contém um ácido, né, que é fonte de prótons H+, e aqui a ponte salina que se liga, então, tem o disco de vidro sinterizado aqui a ponte salina, que pode ser o KCl, que vai se ligar a outra meia célula, que é o que eu vou testar. Então, esse que é o meu eletrodo de referência, tá? E aí, o próximo que eu vou testar vai estar aqui do lado. A reação do hidrogênio, então, é o 2H+, mais 2 elétrons formando H2O, e a gente representa essa semicélula como PT, por causa da platina, que faz o contato elétrico, H2, e aí eu coloco entre parênteses, não é a concentração, como é um gás, é a pressão, a barra, que delimita, então, a interface entre esse hidrogênio que é gasoso e a solução de H+, e a concentração do H+, tá? Essa representação esquemática desse eletrodo. Por convenção, novamente, esse eletrodo, né, o eletrodo padrão de hidrogênio, ele é definido como tendo um valor zero sobre todas as temperaturas. Então, se convenceu, não, né? Convenientemente, determinou-se como esse era um eletrodo que tinha as características desejáveis lá para o eletrodo de referência, se convencionou que, já que a gente só pode estabelecer o eletrodo, o potencial padrão relativo, né? Se convencionou que o eletrodo de hidrogênio vale zero e aí todos os outros potenciais são relativos a esse.
E aí, a partir disso, se montou uma tabela, né? Então, o potencial do eletrodo é o potencial de uma célula, né? Na qual o eletrodo em questão é aquele do lado direito e o padrão de hidrogênio é o da esquerda. Então, é dessa forma que se monta, né? Então, esse potencial do eletrodo, ele é montado, né? Ou ele é reservado para poder descrever semi-reações que são escritas como reduções. Então, não esqueçam, quando eu mostrei para vocês lá a célula eletrolítica do cobre e da prata, a prata era a que ocorria a redução, né? E o cobre a oxidação, e a prata é a que ficava à direita. E na hora de fazer a representação esquemática dessa célula, a prata fica para o lado direito e o cobre para o lado esquerdo. Então, por convenção, justamente para poder padronizar todos esses procedimentos e chegar numa tabela igual, além de se estabelecer que o eletrodo padrão do hidrogênio tem como zero, né? O potencial dele é zero. Também sempre ele é montado à esquerda e o eletrodo que eu quero saber o potencial à direita. Então, isso quer dizer que eu estou descrevendo essa semi-reação como uma redução. Por isso que na hora de fazer a tabela, eu tenho potenciais padrão, que a gente já vai falar do potencial padrão, né? Mas potenciais padrão de redução. Você não encontra o de oxidação, tá? Porque as reações elas são descritas todas como na forma da redução, tá? Então, assim, quando essa meia célula ela vai exibir um potencial positivo versus ao eletrodo padrão de hidrogênio, então ela está se comportando como um cátodo. Porque lembre que na convenção lá, para eu calcular o potencial eletrodo da célula, é o E da direita menos o E da esquerda. O E da direita é sempre o que eu estou testando e o E da esquerda é o do hidrogênio, que é zero. Então, se ela é positiva, é porque o meu E da direita é maior do que zero, né? Então, se ela é positiva, a reação, esse eletrodo da direita está se comportando espontaneamente, ou se comporta espontaneamente como um cátodo, quando a célula está descarregando. Já se essa meia célula de interesse ela é negativa com relação ao eletrodo padrão de hidrogênio, então ela se comporta espontaneamente como um ânodo, à medida que ela está descarregando, tá? Aí, nós precisamos também relacionar que esse potencial do eletrodo, ele é uma medida também da extensão das concentrações das espécies que estão presentes na meia célula, tá? E isso vai gerar valores diferentes lá no equilíbrio. Então, não importa apenas quem é o cátodo e quem é o ânodo, mas a concentração das espécies eletrolíticas também interfere nesse potencial. E aí, a equação de Nernst relaciona isso. E tem esse nome por causa de um químico, né? Então, eu tenho lembrem lá que quando eu vou fazer uma constante de equilíbrio, eu sempre devo colocar produto sobre reagente. Aqui não vai ser diferente. Então, eu tenho A mais B formando C mais D, sendo que as letrinhas minúsculas são os coeficientes estequiométricos. E aí, eu tenho a seguinte equação. Então, o potencial da célula vai ser igual ao potencial padrão menos RT sobre NF, Ln dos produtos sobre os reagentes elevados aos coeficientes estequiométricos, tá? Isso aqui simplifica bastante quando eu estou fazendo a minha medida a 25 graus. Então, o R é a constante dos gases, o T é a temperatura e o F é a constante de Faraday, tá? Eu vou usar o R combinando, né? A gente não pode esquecer das unidades lá, combinando as unidades com as unidades da constante de Faraday, tá? Então, não é o 0082 mol, litro, Kelvin, mol, tá? Tá em graus Celsius mesmo, eu acho que é aquele 8, alguma coisa. Agora eu não me lembro o valor da constante. Mas assim, a 25 graus Celsius, RT sobre F dá 0,0592. Então a gente usa muito isso, fica 0,0592 dividido por N, tá?
Então, aqui está a descrição para vocês, o potencial padrão do eletrodo, a constante... 8,314, estava aqui, ó. A constante do gás ideal, então, é 8,314, tá? Em que eu uso Joule, Kelvin, Mol, tá? Então, é aqui que eu uso Joule. A temperatura está em Kelvin, porque aqui a constante está em Kelvin também. O número de mols é o número de mols que aparece na semi-reação. E a constante de Faraday, que é 96.485 coulombs por mol, tá? E o logaritmo natural para converter, então, a gente pode converter o ln para log, é 2,303 log, tá? E aí, por isso que a gente pode chegar nesse valor de 0,0592 que vocês vão ver nos exercícios daqui a pouco. Então, através dessa convenção de que o eletrodo padrão de hidrogênio é zero, e fazendo essa relação de sempre a semi-reação que eu estou testando está na direita e o eletrodo padrão de hidrogênio está na esquerda, a gente chegou, então, a uma tabela de potencial padrão de eletrodo, sempre escritos na forma da redução, observe, né? E aí aqui eu tenho o de hidrogênio, que está negrito, e aí eu tenho todos os que são positivos com relação ao hidrogênio, são substâncias que estão sofrendo a redução. Todas as que têm o potencial negativo do hidrogênio é que a reação nessa forma não é espontânea e por isso elas têm maior tendência a sofrer oxidação, tá? Essa tabela é só um recorte pequenininho que estava lá no livro, mas a tabela de potenciais padrão de eletrodos é bem grande e completa e tem no livro se vocês precisarem para algum exercício. Então, gente, chegamos ao final do capítulo 18. Chega de revisão, tá bom? Chega, deu, né? Deu por hoje. Aí é o seguinte, eu já gravei, aliás, eu voltei aqui nesse lugar para poder gravar para vocês de novo. Eu já gravei o capítulo, pelo menos parte, do capítulo 19, tá? Só que até agora já deu 1h14 de vídeo, é muito vídeo, vocês não vão conseguir ver tudo. Eu que tinha intenção de terminar o conteúdo uma vez, mas não vai ser possível, porque é muito conteúdo. Então a gente vai fazer assim, eu vou parar aqui hoje, eu já vou selecionar alguns exercícios para vocês fazerem como lista de exercícios, e na semana que vem eu vou postar o que falta, que daí seria o capítulo 19, tá? Porque senão numa semana vocês assistirem 3 horas de vídeo, vocês não vão assistir, né? Ou se vão, coitados de vocês. Então, deu por hoje. Um bom feriado segunda-feira, estudem, e aí logo eu volto com mais conteúdo que na semana que vem termina, tá bom? Beijo!